Bem, hoje eu vou começar um novo assunto aqui no canal Contra a Pedagogia, que vai tratar de cultura popular, ou melhor, de cultura pop. O que eu quero tratar hoje é sobre zumbis, certo? Então, eu vou analisar este material aqui, essa revista em quadrinhos, The Walking Dead, Days Gone By, certo? Primeiro volume do The Walking Dead, publicado em 2003, certo? Então, The Walking Dead é uma série em quadrinhos norte-americana, publicada pela Image Comics da Califórnia. A primeira edição, como eu disse, foi lançada em outubro de 2003. Então, desde essa época, já há quase 15 anos, a revista vem sendo publicada mensalmente em preto e branco, numa história contínua que ainda não chegou a um final. A revista foi criada e ainda é desenvolvida por Robert Kirkman e gira em torno da sobrevivência e da liderança de Rick Grimes, um ex-policial de uma pequena cidade norte-americana, próxima a Atlanta, chamada de Cynthiana. A história inicia com Rick sendo ferido por criminosos que fugiam de uma prisão. Esse tiroteio foi antes da infestação, e Rick acorda do coma em um mundo repleto de zumbis. Os quadrinhos ganharam forte popularidade entre os mais jovens, certo? No rastro de um renascimento das histórias de zumbis no século XXI em diferentes formatos de mídia. Bem, as criaturas de Walking Dead, elas seguem o padrão inventado por George Romero em 1968 no filme Night of the Living Dead. Então, esse filme, Night of the Living Dead, ele representa o ressurgimento da temática zumbi no final da década de 60, certo? Eles se agrupam, então esses zumbis do Romero, desse diretor Romero, eles se agrupam em bandos, são famintos por pessoas vivas e se transformam depois de mortos. Então, as pessoas se transformam em zumbis após morrerem, por qualquer forma. Além disso, a história do The Walking Dead, ela gira em torno das relações entre os sobreviventes em diferentes grupos, seguindo o modelo também inventado por George Romero, agora no filme Dawn of the Dead, de 1978. Teve uma regravação desse filme, se não me engano, em 2004, desse filme Dawn of the Dead. Esse filme se passa dentro de um shopping e tudo mais. Ele fez bastante sucesso na época do seu lançamento e também em 2004. Mas, para mim, as semelhanças terminam nisso, certo? A minha impressão é que, politicamente, eles são bem diferentes. Ou seja, os filmes de Romero, da década de 60 e 70, e The Walking Dead, agora no século XXI, de 2003 para cá. Então, os zumbis de Romero, nos anos de 60 e 70, estavam visivelmente alinhados a uma agenda de esquerda. Então, você encontra ali nesses filmes a crítica à guerra do Vietnã, a crítica ao consumismo, à manipulação da mídia, ao racismo, ao colonialismo, a interferência americana nos países do terceiro mundo. Então, você tem um forte componente ali terceiro-mundista. Então, ao meu ver, The Walking Dead não segue explicitamente uma agenda política. Então, você não tem uma agenda política explícita em The Walking Dead, como você tinha com Romero na década de 60. Mas, assim, eu também não sei se havia alguma intenção nesse sentido por parte dos criadores de The Walking Dead. Eu não sei se eles tinham alguma intenção de ter alguma perspectiva política na sua história. Bem, mas acredito que os quadrinhos, ao enfatizar o empenho de Rick para refundar princípios civilizacionais e não apenas sobreviver, o The Walking Dead, assim, por isso, assume ares conservadores, certo? Então, é por isso que eu tenho essa hipótese, né, de que os zumbis da década de 60 e 70 de Romero, eles tinham uma agenda esquerdista, e The Walking Dead, 2003, ele, se não tem uma agenda conservadora explícita, ele tem alguns aspectos conservadores nessa história.
Então, a cultura popular do Ocidente, nessas 2 primeiras décadas do século XXI, ela foi recheada de narrativas de zumbis. Então, teve muitas histórias de zumbis. Então, assim, foram feitos vários lançamentos cinematográficos com grandes orçamentos, certo? Esses orçamentos contrastam bastante com as produções baratas do século XX. Então, do século XX, os filmes de zumbi, quase todos, ou praticamente todos, eram filmes assim considerados filmes B, filmes que não tinham grande orçamento, filmes de baixo orçamento. Já no século XXI, os filmes de zumbi passam a ter uma produção bastante sofisticada. Então, além dos quadrinhos The Walking Dead, foram produzidos seriados de televisão. Tem o próprio The Walking Dead, bastante famoso, seriado de televisão, e tem outros também. Literatura, livros, jogos de videogame e até mesmo produções caseiras feitas por fãs e divulgadas na internet. Então, essa proliferação gerou até uma crítica especializada nos Estados Unidos sobre o subgênero zumbi. Então, você tem aí também uma crítica americana a estas produções de zumbi. Então, os críticos afirmam que houve um renascimento da monstruosidade zumbi nas primeiras décadas desse século, certo? Após 2 décadas de desaparecimento da mídia entre os anos de 80 e 90. Então, se você pegar as produções de zumbi entre 1980 e 90, elas foram praticamente produções assim de comédia, nada assustadoras, e poucas e bem poucas produções. Aí, produções sérias de zumbi só vão reaparecer, filmes sérios, só vão reaparecer no século XXI. Então, esses críticos, eles dizem que esse renascimento só ocorreu pela capacidade do monstro zumbi de cristalizar no imaginário popular uma série de angústias presentes no tecido social do Ocidente, principalmente após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center em Nova York. Então, como eu entendo a situação? Então, a principal angústia para o imaginário coletivo do Ocidente talvez seja a possibilidade real de destruição de sua civilização, resultado de um processo contínuo de desconstrução dessa cultura. Então, você tem até vários livros, várias análises que mostram uma angústia social bastante presente no Ocidente, e essas análises geralmente remetem ao neoliberalismo, remetem a questões econômicas, mas eu acredito que esta angústia presente no tecido social do Ocidente ela é resultado de um processo de desconstrução da cultura ocidental. Certo? Essa é a minha visão, a minha percepção. Então isso inclui nessa desconstrução o distanciamento das tradições religiosas e morais judaico-cristãs, a negação das potencialidades do conhecimento da verdade na filosofia grega clássica. Então, você tem a negação da verdade, da possibilidade da verdade. Isso vem lá da filosofia grega, é uma base da filosofia grega clássica. A relativização da modelagem institucional, legal e normativa que foram herdadas do Império Romano. Então, você tem toda uma relativização de normas, de princípios legais que acompanham uma crítica às normas sociais, a crítica a qualquer exercício do poder, então uma crítica ao poder como um todo, mesmo que esse poder fosse exercido por uma casta aristocrática fundamentada no dever, na honra e no mérito. Então você vai perceber em The Walking Dead que a liderança do Rick é baseada nesses princípios, num princípio de dever, de honra e de mérito. Isto, na cultura ocidental, isso está muito relativizado, certo? E também percebe-se na cultura ocidental o abandono da liberdade individual assentada na propriedade privada. Então você tem uma crítica feroz à propriedade privada e a liberdade não está assentada nesta possibilidade de você ter uma propriedade. Então, o sucesso no século XXI de narrativas apocalípticas, como as de zumbi, então configuram, na minha hipótese,
uma reação emocional e reativa a todo um trabalho de crítica negativa e de desconstrução da cultura ocidental. Que, claro, nesse trabalho de crítica negativa e de desconstrução da cultura ocidental é datado a partir da escola de Frankfurt. Você tem um trabalho de crítica negativa, toda a nova esquerda da década de 60 e 70, então até hoje tem os reflexos desta crítica negativa da cultura ocidental. Então, nessa segunda década do século XX, né, as bases culturais do Ocidente agonizam. E é nesse processo de dissolução civilizacional e da própria, assim, fim da cultura ocidental, dos seus princípios, que o sucesso das narrativas de zumbi estão assentadas. Então, ao meu ver, é dessa dissolução da cultura ocidental que é possível você ter sucesso de uma narrativa apocalíptica. Então, na atualidade, é assunto constante da mídia uma série de ameaças reais ou imaginárias às sociedades ocidentais, que, de alguma forma, ajudam a impossibilitar a reprodução de suas bases culturais. Então, você tem na mídia uma série de ameaças apresentadas que de alguma forma, impossibilitam a reprodução da base cultural do Ocidente. Então, isso tudo, na minha hipótese, na minha percepção, é um processo de engenharia social que deixa o indivíduo ocidental desarmado culturalmente e, assim, mais fácil de ser controlado e manipulado pelo aparato governamental. Então, numa lista de catástrofes possíveis, então pode ser incluído crises econômicas, mudanças no mercado de trabalho, envelhecimento da população, miséria, violência, grupos terroristas, narcotráfico, alterações do clima, epidemias, etc. Então, tudo isso, todos esses fatores, é utilizado pela esquerda globalista ou comunista, principalmente aqui na América Latina, para justificar o aumento do poder e da centralização do Estado. Certo? Ao mesmo tempo, observa-se processos reais de dissolução culturais, por exemplo, da família, processo de islamização do Ocidente, de introdução de novas tecnologias para o gerenciamento da população, restrições na linguagem, aí, como o politicamente correto, a manipulação da vida biológica, mudanças no corpo e na própria naturalidade da vida humana. Então você tem dois processos aí, um de centralização do Estado, ajudado pelo terrorismo, por tudo aquilo que eu listei, e também você tem aí processos aí como a islamização do Ocidente que vão solapando aí a cultura ocidental. Então, todos esses processos vão recair sobre o indivíduo em particular, que fica cada vez mais atomizado nesse sentido, certo? Então, todo esse processo molda a cultura e molda a conduta desse indivíduo, certo? Predispondo a aceitar discursos revolucionários e mais centralizadores, certo? Predispõe ele a essas mudanças de engenharia social que vem ocorrendo na nossa época. Então, The Walking Dead, uma primeira aproximação, narra a alteração drástica das condições sociais do Ocidente, revolucionada por seres numericamente preponderantes, que se agrupam em massas e multidões e que seguem hipnoticamente propósitos violentos em si mesmos. Então, que são os zumbis, né? Confrontados com o meio social hostil, gerado repentinamente por esses seres, forma-se um agrupamento humano, que é o grupo do Rick, que, em última instância, ele se investe do desejo de preservar os valores básicos da tradição cultural do Ocidente. Não apenas sobreviver a esse meio dominado por zumbis, dominado por aqueles que querem destruir a cultura ocidental, mas também de tentar preservar a cultura ocidental. Esse grupo do Rick. Então, dessa forma, sem qualquer possibilidade de incluir o outro hostil, que é o zumbi, então não há possibilidade de incluir o zumbi na tradição cultural do Ocidente, esses resquícios de civilização desse grupo, né, fazem com que os personagens assumam uma postura pragmática e militarizada,
baseado numa ética da sobrevivência de suas vidas e de seus valores, certo? Então, em outras palavras, a partir da leitura dos quadrinhos de The Walking Dead e da crítica especializada norte-americana dessas narrativas de zumbi, formulei algumas impressões. Então vamos lá. As histórias de zumbis ao longo do século XX sempre foram relacionadas aos debates políticos mais amplos na sociedade americana. Então, desde o século XX, lá no início das histórias zumbis, no final da década de 20, até a década de 60 e 70, elas sempre estiveram ligadas a debates culturais mais amplos, debates políticos, né? Em The Walking Dead, ela perde uma aura esquerdista, essas narrativas, e anti-americana, que estão presentes nos filmes de George Romero, para narrar a possibilidade de conservar valores ocidentais. Essa série em quadrinhos pode estar alinhada à defesa dos princípios civilizacionais do Ocidente judaico-cristão, num contexto de dissolução desses valores por inimigos internos, né? Tem uma série de inimigos internos, de pessoas que procuram fazer com que esse agrupamento do Rick não funcione, que ele se dissolva, e também dos inimigos externos, que são propriamente os zumbis. Então por fim, gostaria de indicar, certo, um elemento importante presente nas primeiras edições de Walking Dead, aqui em Days Gone By, certo? Que é a discussão se o grupo de sobreviventes, primeiro grupo de sobreviventes que se forma ali com o Rick, deve ou não esperar ajuda governamental centralizada. Então é um debate principal dessa revista nessas primeiras páginas, nas suas primeiras páginas. Então percebe-se que o apocalipse zumbi ocorreu já numa sociedade efetivamente centralizada pelo governo e que opta por seguir as instruções do governo. Então, quando o Rick acorda do coma, ele percebe a cidade abandonada, a sua própria casa está abandonada. Isso tudo porque para as pessoas foi dito para procurarem as grandes cidades, para irem até as grandes cidades, e lá elas teriam proteção governamental. Então as pessoas se deslocam até as grandes cidades, na revista. Assim, Rick encontra apenas Morgan e seu filho Duane. Ele os encontra apenas porque eles não obedeceram à ordem governamental e consideraram mais seguro permanecerem onde estavam. Então Rick toma o caminho de Atlanta, mas porque ele vai atrás da sua família. E acaba encontrando a sua família num acampamento nas proximidades da cidade. Então, as pessoas que estão ali acampadas, nesse acampamento que o Rick encontra sua família, elas têm em comum o fato de demorarem a saírem de onde estavam. Então, elas demoraram para obedecer à ordem governamental. Então, e esse fato foi fundamental para a sua sobrevivência, pois Atlanta, pela concentração de zumbis, se tornara altamente perigosa. Então, dentro desse primeiro grupo, se estabelece uma disputa entre Rick e Chane. Esse último, Chane, ele acreditava ainda fortemente na intervenção governamental e também queria roubar a esposa do Rick, né? Então tem um problema moral e tem um problema aí que ele acreditava ainda que o Estado ainda daria uma resposta a esse problema. Por sua vez, Rick considera que o grupo precisava agir por conta própria, certo? Que não deveria esperar pelo Estado e procurar um local mais seguro para tentar sobreviver. Então, Chane não aceita, certo, a volta de Rick, que aliás era seu ex-parceiro de polícia, e arma uma emboscada para o matar. Porém, Cal, que no início da história é somente uma criança, certo? Ele é bem pequeno, deve ter ali uns 5, 6 anos. Ele salva o pai atirando em Chane. Então, Cal mata o Chane, né, ao ver que o próprio Chane iria matar seu pai. Então, portanto, a não confiança da intervenção centralizadora do Estado e a internalização de valores morais, o que o Chane, então, ele perde esse contato com os valores morais e
mais ou menos que enlouquece, né? Então eles constituem o início da caminhada desse grupo liderado por Rick. E dão, por isso, né, um tom conservador para essa série em quadrinhos. Bem, então, é isso por hoje. Então, espero que tenham gostado. Se gostarem, inscrevam-se no meu canal,